Olá, gente, seja bem-vindo aqui às nossas aulas, né, de especialização de visualização arquitetônica 3D. Bom, e essa aqui é a nossa primeira aula, né, falando mais assim da parte técnica, né, ou seja, entrando aqui nas aulas de modelagem. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar, né, nós estamos aqui, né, com o 3D Max 2011 aberto, tá? Mas antes de falar em relação à ferramenta, né, deixa eu falar aqui como que vai funcionar, tá, o nosso curso. Bom, em primeiro lugar, eu vou estar começando literalmente do começo, tá? Como o próprio nome já fala. Por quê? Porque eu preciso preparar um material como se fosse tanto para leigo quanto para pessoa avançada. Só que necessariamente eu preciso dar o start inicial. Tá joia? Para quem já acompanha as minhas aulas, tá? Nos outros cursos, como o 3D Directus Total, né? O XSI Total, tá? E agora o 3D Total, no caso usando o software Maya, tá? As pessoas elas já visualizaram, já entenderam mais ou menos essa metodologia que eu estou tentando trazer aqui, né, das escolas estrangeiras para cá, para o Brasil, no caso mais específico, né, para a comunidade do Luciano Augusto. Tá? Então, aqui, eu vou estar falando aqui nessa aula mais ou menos como é que vai estar funcionando, como é que vai ser a nossa metodologia, tá? Para a gente dar início aí. Então, a gente vai estar começando, tá, pelo simples, como se as pessoas não conhecessem ainda, tá, o software, tá bom? 3D Max aqui, tá joia? Bom, uma coisa que nós podemos observar, tá, que nós temos aqui, né, a gente está com, com ele aberto aqui, né, com 3D Max, e aí assim eu vou falar, a gente vai usar esse software, no caso, o 3D Max? Sim, logicamente nós vamos trabalhar, né, com essa especialização de visualização arquitetônica 3D com o Autodesk 3ds Max. Só que a gente não vai estar usando essa versão 2011. Ah, mas por que, mano? Você tem que passar a versão mais nova. Não. Essa metodologia de especialização, né, 3D, especialização em visualização arquitetônica 3D, como é que funciona? Né, em escolas como o próprio Animation Mentor, né, mas mais falando em relação à Vancouver Film School, né, que é uma escola do Canadá, ela ensina em um software anterior, tá, para mostrar justamente ao aluno que o importante não é a ferramenta, o importante é o artista que está por trás da ferramenta. Então, as mesmas coisas que nós vamos fazer, tá, em versões anteriores, né, falando até ali em relação ao Max aqui, porque quando eu fiz o curso, a gente aprendeu três ferramentas principais. Foi o Max, o Maya e o Softimage XSI, né, que no caso no tempo era só XSI, né, ainda não era da Autodesk. Então, e na época eu já sabia o Blender também. Então, são vários softwares, né, que eu pude pegar. Só que para você ter ideia, eles ensinaram todos os softwares, mas na verdade o foco do curso não é no software, o foco no curso é nos conceitos aprendidos que nós aplicamos para qualquer software. Tá? E é isso que eu quero trazer aqui na nossa especialização, né, em visualização arquitetônica 3D. Né? A gente vai ser capaz não somente, tá, de estar aprendendo a parte técnica do software, se apertar aqui faz isso, se apertar aquilo faz aquilo, não. A gente precisa entender primeiro o conceito para aí sim tentar aplicar aquele conceito no software. Tá? Então, nós estaremos aprendendo dessa forma. Tá? Então, assim, era mais ou menos isso mesmo que eu queria falar aqui nessa aula introdutória. Tá? E nós vamos estar aprendendo, né, como eu falei, não somente fazer em relação à maquete eletrônica em si, ou seja, pegar ali a planta baixa e colocar os prédios, né, e colocar a casa, enfim, ou seja, fazer a maquete eletrônica. Mas nós vamos também estar conseguindo fazer objetos, né, até para a própria visualização arquitetônica ou então para design de produto, tá? Nós vamos estar conseguindo desenvolver esses objetos que tem lá na casa, né, no prédio ou enfim outro, tá? Mas a gente vai aprender os conceitos tanto da parte de modelagem, quanto da parte de texturização, quanto da parte de iluminação, quanto da parte de renderização, quanto da parte de animação também, apesar que é um curso voltado à visualização arquitetônica, mas nós hoje nós temos tubos virtuais, né? Nós temos várias situações que nós precisamos aprender com a animação para ganhar aquele cliente. Tá? Então, nós também vamos estar vendo, né, a parte de animação aqui na visualização arquitetônica, né, no nosso curso de maquete eletrônica. Tá joia? Então, não se preocupe em relação à ferramenta, logicamente, as novidades que tiver,
né, que a gente vai aplicar, vai estar mostrando, mas o foco do curso não é somente a ferramenta, né, a parte técnica. O foco do curso é vamos mostrar que você precisa aprender, você precisa usar aquela teoria que você recebeu, que você aprendeu, aquele conceito, tá? E aplicar na ferramenta. Para você ter ideia, né, a especialização de visualização arquitetônica 3D hoje, eu posso aplicar tanto usando o 3D Max, quanto usando o Maya, quanto usando o Blender, quanto usando o XSI, né, o Soft Image, tá? Quanto usando o Lightware, quanto usando qualquer outro software 3D, tá? Qualquer outro. Por quê? Porque o conceito aprendido a gente aplica para qualquer ferramenta. Logicamente, a gente só vai precisar aprender o que a ferramenta tem, as funcionalidades da ferramenta, tá? Mas o foco do nosso curso é uma formação. É por isso que aqui não é somente um curso de maquete eletrônica, é uma especialização em visualização arquitetônica 3D, tá? Porque vai além da ferramenta, vai além do apertar os botões. Tá? Mas nós vamos ver conceitos, nós vamos ver... Não é só conceitos que eu falo, né? Conceito como foi essas primeiras aulas aí que eu passei, né? Que ainda vamos continuar, mas conceitos da área de modelagem, conceitos da área de animação, conceitos da área de iluminação, conceitos da área de texturização 3D. Tá? Ou seja, não é somente os pré-conceitos, né, que a gente vê ali no papel, tá? Mas são os conceitos das áreas específicas do 3D, tá? Que nós estaremos vendo também, que é importante a gente visualizar. Tá bom? Então era isso que eu queria falar aqui nessa primeira aula, para que vocês estivessem entendendo como que vai ser a nossa metodologia, né, do curso em si, tá, em relação à ferramenta também, tá, para que vocês não estejam perdidos ou com dúvidas, tá, mas que a gente possa a partir de agora seguir, né, essa nova metodologia que é ensinada, né, nas escolas de fora, né, e eu quero trazer aqui para a nossa comunidade, tá bom? Então, assim, essa aplicação dessa metodologia de especializações 3D, tá? Ou especializações de diretores, né? No caso do 3D Directors Total, tá? Eu já aplico em outros cursos, né? Como esse no 3D Directors Total, como no XSI Total, quanto também no Maya Total lá, né? No 3D Total usando o software Maya, tá bom? Então, vocês vão achar interessante, vocês vão estar vendo, tá? Que é algo que a gente vai crescer muito, é algo que a gente tem muito a aprender, tá bom? E é isso que eu queria passar mesmo aqui para vocês, tá? E a gente vai estar se vendo mesmo na nossa próxima aula, falando já em relação, tá, às nossas primeiras aulas aí, tá, da área de modelagem. Tá? É lógico que a gente vai estar vendo nessas primeiras 2 aulas, 4 aulas, né, mais ou menos, né, mais ou menos sobre o software do 3D Max em si, ou seja, um tour mesmo sobre ele, né, para entender como que é o funcionamento, e o resto, né, já das primeiras aulas ali de modelagem, tá bom? E aí a gente vai fazer os projetos e tudo, mas de acordo com que aquilo, com o conhecimento que a gente vai aprendendo, tá bom? Então era isso aí mesmo que eu queria comentar, tá, nessa aula, e a gente se vê na nossa próxima aula. Então um abraço e até lá.